Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor, na comunhão do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Na segunda hora da Páscoa, nesta segunda semana do tempo pascal, nós vimos de novo, junto do altar, acolher a palavra que o Senhor tem para nós e partilhar a Eucaristia. Hoje, nesta unidade pastoral de Boarcos e de Quiaios, viemos ao altar de São Mamede, à Igreja Paroquial de Quiaios, para aqui celebrarmos, em união com todos os que nos acompanham em suas casas e com os pouquinhos que aqui estamos, celebrarmos os mistérios de Deus, do seu amor, da sua alegria, da sua verdade, da sua paz, desta vida nova que Ele nos convida a viver e a assumir. Recolhamo-nos estes momentos breves, peçamos perdão dos nossos pecados, das nossas faltas. Preparemo-nos assim para mais dignamente celebrarmos os santos mistérios da fé. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Senhor Deus eterno e omnipotente, a quem podemos chamar nosso Pai, fazei crescer o espírito filial em nossos corações para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João, tendo sido postos em liberdade, voltaram para junto dos seus e contaram-lhes tudo o que os príncipes dos sacerdotes e os anciãos lhes tinham dito. Depois de os ouvirem, invocaram a Deus numa só alma, dizendo: Senhor, vós fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles se encontra. Vós dissestes, mediante o Espírito Santo, pela boca do nosso pai David, vosso servo: porque se agitaram em tumulto as nações e os povos intentaram vãos projetos. Revoltaram-se os reis da terra e os príncipes conspiraram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Na verdade, Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações pagãs e os povos de Israel contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes. Assim cumpriram tudo o que o vosso poder e sabedoria tinham de antemão determinado. E agora, Senhor, vede como nos ameaçam e concedei aos vossos servos que possam anunciar com toda a confiança a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios em nome do vosso santo servo Jesus. Depois de terem rezado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar com firmeza a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes aqueles que confiam no Senhor. Felizes aqueles que confiam no Senhor.
Porque se agitam em tumulto as nações e os povos intentam vãos projetos. Revoltam-se os reis da terra e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Quebremos as suas algemas e atiremos para longe o seu jugo. Felizes aqueles que confiam no Senhor. Aquele que mora nos céus sorri, o Senhor escarnece deles. Então lhes fala com ira e com sua cólera os atemoriza. Fui eu quem ungiu o meu rei sobre Sião, minha montanha sagrada. Felizes aqueles que confiam no Senhor. Vou proclamar o decreto do Senhor. Ele disse-me: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra para teu domínio. Hás de governá-los com cetro de ferro, quebrá-los como vasos de barro. Felizes aqueles que confiam no Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, segundo São João. Naquele tempo, havia um fariseu chamado Nicodemos, que era um dos principais entre os judeus. Foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode realizar os milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode entrar segunda vez no seio de sua mãe e voltar a nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires por eu te haver dito que todos devem nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Saímos do dia maior da liturgia da Igreja, em que ao longo de 8 dias celebramos a Páscoa do Senhor como se um só dia tivesse sido. Ao longo de todo esse dia maior, percorrendo toda uma semana, rezamos, contemplamos, cantamos esta verdade de que Cristo ressuscitou e procuramos não ficar apenas por uma aclamação sonora ou contemplativa voltada para o lado de fora, que a contemplação também alcança, mas cantamos e rezamos, contemplamos e vivemos assim no nosso coração, no nosso íntimo, no nosso olhar interior, percebendo que realmente Jesus continua a ressuscitar, mostra-se ressuscitado e vivo em cada momento de bem, de paz, de perdão, de reconciliação, de paciência maior, em cada momento de humildade, assumido diante de qualquer um, de qualquer uma,
daqueles ou daquelas que fazem parte do nosso grupo de amigos, da nossa família, da comunidade, ainda que restrita, a uma rua, a um bairro, a um prédio, onde possamos viver. Nesta segunda hora da Páscoa, emerge da liturgia do dia de hoje esta expressão de uma felicidade imensa, que todos repetimos e dissemos à medida que íamos rezando aqueles salmos. Felizes os que confiam no Senhor. A felicidade vem daí. Não vem realmente do que se tem, mas daquilo que se é e da postura de vida que se assume. Confiar em Deus é algo que tem que estar por dentro de cada um de nós. Não é apenas o que se possa ver neste ou naquele ato que assumimos, mas é o que se manifesta por toda uma atitude de vida. É isso que nos leva a proclamar a confiança em Deus. É a maneira como vivemos porque queremos viver assim. Porque acreditamos, como fomos ouvindo na palavra de hoje, acreditamos que Deus nos salvou com este banho de renascimento, de renovação, de que Jesus falava diante daquele homem, daquele Nicodemos, falando-lhe que este renascimento e esta renovação vêm da força do Espírito de Deus, do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Sem dúvida, é por Jesus Cristo que o Espírito Santo nos traz a abundância do amor, que se manifesta depois em todos os ângulos de uma vida nova, porque permanentemente renovada pelo Espírito do Senhor. Então, de certo gostamos. Nunca me canso de dizer que a palavra de Deus é maravilha, tem a beleza de poder tocar a realidade concreta do nosso dia-a-dia. Jesus fala do Espírito como o vento. É uma imagem lindíssima. O vento sopra onde quer. Nenhum de nós sabe propriamente de onde vem e para onde verdadeiramente vai. O vento, tal como o Espírito de Deus, sopra onde Deus quer. É livre, é ágil, é eficaz. O Espírito de Deus é livre, é ágil, torna-se presente em cada um dos lugares e dos momentos da vida onde nos encontra. É eficaz, nunca nos deixa na mesma. Mesmo que não demos conta de que a hora e o momento são do Espírito, fica uma marca no coração, no íntimo de cada um de nós, que permitirá depois, mais tarde, quando nos remetemos a um silêncio maior, seja onde for e quando for, lá conseguimos ir buscar o lugar do Espírito, a hora do Espírito, a dinâmica do Espírito, que afinal não se deixa capturar por nenhum dos nossos esquemas humanos, pensados, refletidos até. O Espírito de Deus não se deixa captar por aí e por isso, logo, quem nascer e se deixar renascer do Espírito deve deixar-se embalar nele e por ele. Este deixarmos-nos embalar pelo Espírito de Deus é o segredo da maneira de podermos ver e enfrentar a vida de uma outra maneira, ainda que ela se mostre dura, difícil, às vezes revestida de uma própria natureza implacável que acompanha as coisas e os momentos da vida. E foi aí a dificuldade do Nicodemos. Nós percebemos-la, de certo, conhecendo minimamente o que vem das Escrituras Sagradas. Nicodemos não consegue
deixar-se embalar pelo Espírito de Deus, porque é membro do Sinédrio, faz parte daquele tribunal superior que acabou por condenar Jesus à morte. Permitir que todo um processo se desenvolvesse em ordem a todo um rasgar violento do coração na hora da cruz, na hora do Calvário. Nascer de novo, como Jesus dizia ao Nicodemos, como Jesus hoje nos diz aqui, nesta hora pascal, que levamos já em segunda etapa da liturgia da Igreja, exige romper com toda a estrutura, com toda a instituição que gera morte. E são tantas as estruturas, as instituições, que nos envolvem, que nós próprios acabamos por produzir diante de nós e diante dos outros, a gerar morte e não vida. Há que criar um vínculo novo com Jesus Cristo ressuscitado. Não é fácil, é certo. Há que procurar a sua maneira de viver. É sempre difícil para nós assumi-la e querê-la como a nossa maneira de viver. Mas é ela, a maneira de viver de Jesus, o seu olhar, o pulsar do seu coração, centrados em nós, que nos traz a vida e que nos ensina a ultrapassar as montanhas dos problemas ou a descer sem medo aos vales da vida, porventura mais tenebrosos. Foi o que nós encontramos naquela primeira leitura do livro dos Atos, que escutámos em primeiro lugar. Pedro e João são postos em liberdade. A primeira coisa que fazem é voltar a casa, é voltar ao grupo dos outros apóstolos, que estariam imensamente preocupados com eles. Afinal, Jesus deixou-os constituídos em família. O que um sofre torna-se dor dos outros. O que a um alegra torna-se a alegria dos outros. Que bonita aquela página do livro dos Atos dos Apóstolos. Neste regresso a casa, a primeira coisa que fizeram foi contar o que tinha acontecido. Foi pôr os outros ao corrente do que os príncipes dos sacerdotes tinham dito e lhes tinham feito. Partindo daqui, deste lugar da vida, depois de terem contado o que se tinha passado, uniram-se todos em oração. Invocaram a Deus. E hoje, por aquilo que ouvimos, ensinaram-nos a rezar. Porque ao invocar a Deus, ao rezarem, não foram buscar fórmulas, não foram buscar palavras sabidas de cor, desgastadas, porque repetidas tantas vezes sem se pensar verdadeiramente nelas. Não. Foram ao santuário da criação. Invocaram a Deus rezando em louvor o que tu criaste, o que tu fizeste. A história que abriste para cada um de nós neste santuário maravilhoso da criação. E lá foram percorrendo a história que os levou a descobrir que, afinal, naquela hora em que Herodes e Pôncio Pilatos se uniram aos pagãos, estava o sinal de alguma coisa que já tinha sido anunciado. Condenaram Jesus, mas isso estava anunciado nas Escrituras antigas. O próprio Jesus havia-o dito diversas vezes. Os apóstolos é que não queriam acreditar. Os discípulos é que não queriam que fosse assim. Nenhum de nós quer ver o amigo de quem gosta a assumir a hora da cruz. Fugimos dela como queremos que os nossos amigos e aqueles que nos são mais queridos fujam também. Mas agora, diante de tudo o que aconteceu, o Pedro, o João
reunidos com os outros, acabam por entrar numa segunda hora de oração, num segundo momento de oração. Como nós ouvimos, vê, Senhor, como nos ameaçam. Vê como depois de tudo o que ensinaste, fizeste e testemunhaste, as ameaças não passaram. Vê como nos ameaçam, como Pedro, João e os restantes apóstolos nos estão a ensinar hoje aqui a rezar. Vê, Senhor, como vai a minha vida. Vê como tudo está a acontecer, fruto do que eu penso, do que eu quero, do que eu faço, mas também fruto daquilo que eu não queria que fosse, que eu nunca pensei, que eu nunca imaginei, mas que está a fazer parte da minha vida. Ensina-nos, Senhor, a ensinar e a testemunhar com confiança a Tua palavra. Não pode ser um dizer qualquer, um anúncio qualquer. Que bonito isso ali, na oração dos apóstolos, que seja com confiança. Que o que nós dissermos a Teu respeito leve a marca da nossa confiança em Ti. Que os outros vejam no que nós dizemos e no que nós fazemos como confiamos em Ti, como acreditamos em Ti. Depois, terminava aquela oração com aquela súplica que, de certo, muitas vezes fazemos também. Faz acontecer o milagre do Teu amor, Senhor, por Jesus Cristo, Teu Filho. Faz acontecer o milagre do Teu amor na minha vida e na vida dos outros, na vida de todos nós, unidos nesta hora aflitiva, praticamente em todo o mundo. Faz acontecer, Senhor, o Teu milagre de amor em cada um de nós, pondo-nos em sintonia contigo. Tudo será melhor e tudo será diferente. Por isso, terminava o Evangelho, terminava a primeira leitura, quase da mesma maneira. Partiram, como nós vamos partir do lugar onde estamos, em ordem à continuidade da vida, mas partiram com firmeza no anúncio da palavra de Deus. Já não iam vacilantes, já não iam medrosos, nem duvidosos, firmes na palavra de Deus. É ela que dá a vida, é ela que nos corrige, é ela que nos coloca com determinação de amor no lugar concreto da vida. É o que de certo levaremos daqui, cada um do seu lugar de oração, que escolheu aí em casa. É o que levaremos deste final de tarde, neste contacto com a palavra e com o altar. Senhor, envia-me a anunciar com firmeza a Tua palavra, primeiro a mim, para depois, na confiança que a Tua palavra estimula em mim, eu possa anunciá-la aos outros. Que estes momentos breves, no silêncio e na oração, nos ajudem a fazer muito nossa esta palavra que o Senhor nos deu, para que ao comungá-la, agora em ação de graças, em plena Eucaristia, possamos levá-la no coração, ao encontro de cada momento e lugar da vida, ao encontro de cada um, de cada uma, que continuam a fazer parte da nossa família, do nosso grupo de amigos, da comunidade onde estamos inseridos pela fé e pelo batismo. Fiquemos na presença do Senhor.
Apresentemos ao Senhor a nossa oração nesta tarde. Pela Igreja dispersa pelo mundo, aqui também presente na pessoa de todos nós, oremos ao Senhor. Por quantos governam os povos e as nações, para que o façam na preocupação constante da defesa dos mais pobres e desprotegidos, oremos ao Senhor. Por todos os que sofrem na vida, através da doença, do luto, do medo, das indecisões, da solidão, para que nunca se sintam ou julguem esquecidos ou abandonados por Deus, oremos ao Senhor. Por todos nós, os que viemos aqui esta tarde e os que nesta tarde nos recolhemos em oração em nossas casas, para que o Senhor nos abençoe, permita que a sua palavra se torne luz nos caminhos da nossa vida, oremos ao Senhor. Pelos que morreram na esperança da ressurreição, foram nossos familiares e amigos. Hoje, particularmente, Paulo Alexandre Lontro da Silva, Joaquim Manuel Certo Neto, Patrícia Alexandra Maia Pereira, José Augusto da Silva, Maria Odete Pinto da Silva, Américo e Joaquim Motinho, pais, cunhada e sobrinha, Elísio Ribeiro Fajardo, pais e sogros, Elísio Ferreira Redentor e família, Armando Ferreira Redentor e família, para que a todos o Senhor dê parte no reino dos céus, oremos ao Senhor. Por intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, Senhora da Alegria, Senhora da Páscoa, oremos ao Senhor. Senhor Pai Santo, tudo isto vos apresentamos com humildade e confiança, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos. Para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Aceitai, Senhor, os dons da vossa Igreja em festa. Vós que lhe destes tão grande alegria, fazei-a tomar parte na felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, é nosso dever, é nossa salvação,
que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte, ressuscitando, restaurou a vida. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, dizendo com muita alegria, a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. Os céus e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito vem o nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai este pão e este vinho. Derramai sobre estes dons o vosso Santo Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão, dando graças, o abençoou, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, já quase no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. De novo vos deu graças ao Pai, entregou-o aos seus discípulos, dizendo-lhes: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Depois disse-lhes ainda: Fazei isto em minha memória. Mistério da fé. Anunciamos a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Celebrando agora, Senhor, o memorial da Páscoa de Jesus Cristo, vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando nós no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Virgílio, quantos estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos, os que adormeceram na esperança da ressurreição, quantos na vossa misericórdia partiram já deste mundo. Lembramos hoje, de um modo particular, Paulo Alexandre Lontro da Silva, Joaquim Manuel Certo Neto, Patrícia Alexandra Maia Pereira, José Augusto da Silva, Maria Odete Pinto da Silva, Américo e Joaquim Moutinho, pais, cunhada e sobrinha, Elísio Ribeiro Fajardo, pais e sogros, Elísio Ferreira Redentor e família, Armando Ferreira Redentor e família. Quantos se assumiram na fé nestas comunidades cristãs de Boarcos e de Quiaios? Admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Somos a vossa família aqui reunida à volta do altar. Dai-nos a graça e a alegria de participarmos na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, os bem-aventurados apóstolos, os mártires,
São Pedro, São Paulo, São Mamede, todos os santos, quantos desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Senhor Jesus, ousamos dizer, como Ele um dia nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz, nestes dias em que vivemos, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Senhor Jesus, um dia dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Reunidos à volta do mesmo altar, na alegria de vos celebrar à luz da fé, humildemente vos pedimos que não olheis aos pecados que se repetem no dia-a-dia da nossa vida. Olhai sim à fé da vossa Igreja, que é a fé que nós professamos, e dai-nos a todos, Senhor, o dom da unidade e da paz, tal como vós o quereis. É o que vos pedimos, a vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, tirais o pecado do mundo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno de teres perdonado, mas dizei uma palavra sobre a sua fé. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Oremos.
Olhai com bondade, Senhor, para o vosso povo, fazei chegar à gloriosa ressurreição da carne aqueles que renovastes com os sacramentos de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desejo a todos, desde já uma santa noite, um bom descanso. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.